aí, galerinha, muito bem-vindo ao canal Dialética. Meu nome é Gustavo e hoje eu vou falar sobre feudalismo, né? A pedidos de vocês, o Superludo aí pedindo durante a semana, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos embora, vai ser algo simples, direto, rápido, com mapinha mental. Vou disponibilizar para vocês lá na plataforma. Você que não faz parte da galera Dialética, pode tanto se inscrever no canal, como procurar alguma informação, a gente vai estar aí. Só botar lá nos comentários que a gente dá mais informações para vocês. Tá querendo saber mais coisa, algum outro assunto? Também tem vídeo aí no canal, vídeos maiores, mais extensos, demonstrando um pouquinho, ponto a ponto, de outros assuntos. Mas vamos pro que interessa, vamos embora para esse negócio. Caso você não me conheça, pousou do nada aqui, meu nome é Gustavo e a gente vai continuar com essa maravilha de assunto chamada feudalismo, meu Deus do céu. Que é isso? De onde veio? Come, bota na parede, joga no cabelo? Não sei, eu não sei, mas a gente vai ver junto. Mentira que eu sei, né? Claro, mas vamos embora, beleza? Então vamos lá, vamos começar do começo, do simples, rapidamente, do básico, não é isso? O que é, onde surgiu essa ideia aí de feudalismo? No feudalismo a gente viu na última aula que tinha essa resenha do fim do Império Romano. E esse feudalismo ele tem dois elementos principais. O colonato, que é de origem romana, e o comitato, que é de origem germânica. E junto a essa soma de coisas, a gente ainda tem aí o cristianismo também, a força da Igreja Católica. E a gente vai entender isso quando a gente for estudando um pouquinho, passo a passo. Professor, o que é isso? O que é comitato? O que é colonato? Pelo amor de Deus. Forma rápida, colonato foi uma prática utilizada aí no Baixo Império, no período de Baixo Império, em que as pessoas iam para a zona rural, produziam algo naquela terra e dava para o dono daquela terra. As pessoas viviam ali como colonos daquela terra, eles davam parte para o senhor e ficavam lá. Então essa prática ela vai continuar no período feudal, a gente vai ver isso mais na frente, com uma forma um pouquinho mais aprimorada do que seria o colonato. Depois eu explico mais na frente, vamos chegar lá. E o comitato? O comitato é um costume do povo germânico de questão de briga. Eu expliquei para vocês que nós somos a galera virtual. Os germânicos na época era a galera da briga, da facada, da espadada, da tripa, né? Então essa galera, eles tinham grupos de guerreiros, esses grupos de guerreiros eram muito valorizados. Então, dependendo da empreitada que eles pegavam, eles conquistavam certas coisas e aquilo era distribuído entre os guerreiros mais fortes, que se destacaram mais. Então a gente tem aí o colonato, Roma, né, Baixo Império, que é essa questão de quase viver de aluguel numa terra, você tem que dar alguma coisa daquilo que você estava produzindo na terra, e o comitato, que é a galera da facada, da briga, como a gente já falou aqui. E o cristianismo é essa crescente da Igreja Católica que vai crescendo e tomando ainda mais força, mesmo com a queda do Império Romano, mas a gente vai ver com outros reinos, né, os reinos dos francos, que ela também consegue continuar forte. Belezinha, até aí é tranquilo, é fofo, é maravilhoso. Beleza, e aí o feudalismo, se a gente pensar na Europa medieval, ele pode ser classificado como uma organização política, social e econômica. Então a gente vai ver que esse feudalismo que a gente está comentando agora vai estar ali permeando todas as relações, eles vão ser sempre voltadas para essa retorno ao feudalismo, né? Para essa questão de feudo, de terra, de organização social muito estamental, muito parada, né? Você não tinha pessoas mais pobres se tornando nobres, não, era algo fixo. Então a gente vai ver muito sobre isso e a economia também, que vai girar em torno disso, sem sombra de dúvidas. Belezinha? Então até aí tranquilo, fofo, beleza, maravilhoso. Vamos pegando outro ponto aqui. A gente viu na última aula a questão das dinastias dos francos, né? Tem a Merovingia, e aí você tem o Pepino Breve, depois de um certo tempo tem Meroveu, e por aí vai, né? Os reis indolentes e tantos outros, que vocês só vê lá na última aula, pode ficar tranquilo, dá uma olhada lá. Mas aí a gente tem Carlos Magno, e Carlos Magno ele já tem essa divisão, ele era o imperador franco, né? Ele vem dos povos germânicos, então ele tem já uma organização voltada também e caracterizada pelo colonato e pelo comitato. Você pode ver aí que ele vai dividir
entre os nobres, entre condes, duques e marqueses. Esse Carlos Magno, que é um imperador, ele pode doar um feudo. O que é um feudo? É um bem de importância, né? Ele pode ser tanto uma terra como outra coisa, mas é mais caracterizado por ser uma terra, belezinha? Então ele podia doar isso para um desses nobres, e aí você tem uma relação social que é formada nesse período de feudalismo, que é caracterizado, ou classificado, melhor dizendo, como suceranos e vassalos. Gente, o que murrinha é sucerano e vassalo? Meu Deus do céu, onde eu estou? Calma, jovem pepino, breve. É simples. Suceranos e vassalos. Sucerano vem de sussa, brincadeira. Sucerano é mais voltado para o senhor, ou seja, eu era um nobre, digamos que eu seja aí um imperador do Reino Franco, e eu dou uma terra para um conde, por exemplo. Aquele que dá algo, aquele que é dono de algo e dá, ele é o senhor daquilo. Aquele que recebe, ele é fiel ao senhor e se torna um vassalo. É aquele que vai tanto proteger no serviço militar, como também em ser fiel ao seu senhor. Beleza? Então a gente tem que lembrar disso. Se perguntasse, se você parar para pensar, quais são as obrigações do sucerano para com o vassalo? O sucerano ele tinha que dar proteção e o feudo, que era um pedaço de terra, ou bem de importância, melhor dizendo. E o vassalo, ele teria que ter um serviço militar para proteger o seu senhor também e ser fiel ao seu senhor. Belezinha? Até aqui é simples, é fácil, é fofo. A gente só tem aí comitados, colonatos, já bateu, a gente já matou esse de cara. O que é o feudalismo para esse período de Europa medieval e vassalos e suceranos. Os suceranos e vassalos, tanto faz a ordem, você sabendo o que cada um fazia. Beleza? Até aí tranquilo. Então vamos continuar que a gente tem mais coisinhas aí para a gente poder analisar. Então vamos lá. Na sequência a gente tem que entender que o feudo era muito dividido. E o território ele começou a ser bastante fragmentado. Por quê? O que acontecia? O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, tinha um grande pedaço de terra. E aí um pedaço de terra muito grande e tudo mais. E aí eu sou o senhor e vou dar algo. Eu sou o sucerano da coisa. E aí eu vou dar um pedaço de terra para Ursinho Peludo. Vamos botar o Ursinho Peludo aí para ficar bacana. Vamos estar lá, pronto. O Ursinho Peludo, ele tem que ser fiel para comigo, tem que dar serviço militar, eu tenho que dar um pedaço de terra, dar proteção para ele. Mas o Ursinho Peludo fala, rapaz, eu também quero ser um senhor, eu também quero mandar nessa parada. Então o que acontece? Vai dar para outra pessoa um pedaço de terra, um feudo também, né? Ou mais na frente conhecido como Kleber, mas aí a gente vai chegar lá. E aí, o que aconteceu? Vários nobres começaram a dar esse pedaço de terra para serem senhores e para ganharem proteção de alguma forma, de serviço militar dos nobres e tudo mais. E aí o território que antes era só com um reino, então Carlos Magno mandava em tudo, mas quando ele começa a dividir, o que acontece? Começou a ficar fragmentado. Então o império muitas vezes de Carlos Magno, a força que ele tinha, ou com os outros reis da dinastia franca que vão chegando, vai começando a ficar fragmentado. A coisa começa a ficar tão dividido que aí o império geral começa a ter pouca terra, né? Porque o senhor era dono, master, top do mundo todo daquela terra. Então ele que mandava, ele que fazia os impostos, ele que fazia tudo ali naquele local. Beleza? Então território fragmentado. E aí o que acontece depois, Gustavo? A gente tem a sociedade. Se a gente falou da relação social, suceranos e vassalos, a gente tem a sociedade. E aí você tem os clérigos, os nobres e os trabalhadores. E é muito marcante, galera, que geralmente a gente tem os clérigos, aqueles que oravam, os nobres, aqueles que guerreavam, e os trabalhadores, aqueles que faziam serviço, que faziam as coisas. A sociedade era basicamente dividida assim, não tinha muita diferença de uns para com os outros. E se a gente voltar lá no slide, que a gente vai ver que os clérigos, basicamente, eles conseguiam juntar muito dinheiro. Aí você tem a divisão, né? Você tem papa, bispo e tantos outros aí. E aí eles juntavam muito, geralmente eles juntavam muito para a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha muitas terras. Essas pessoas geralmente eles não constituíam famílias, então quando eles morriam, tudo ia para a Igreja Católica novamente. Você tinha os nobres,
Esses nobres eram responsáveis e eles muitas vezes faziam apostas com relação a isso, ao monopólio, ou seja, só eles tinham o poder militar, né? Eles tinham essa obrigação, melhor dizendo, eles se colocavam nessa situação de luta. Então eles tinham as espadas, escudos, né? A questão de toda a parte militar. E os trabalhadores, eles serviam feito um louco e se lascavam. Essa é a verdade. Os trabalhadores nessa época não tinham direito, basicamente. Eles tinham ali vai ter diferença entre servos, vilões e escravos. A gente vai falar um pouquinho disso na aula de sexta-feira, mas a gente vê muito que os trabalhadores eles vão pagar muitos tributos, eles vão trabalhar muito mesmo, mas nunca vão conseguir sair dessa condição de servos, de pessoas que sempre estão precisando, porque tinha muito tributo em cima de tudo que eles faziam, muito imposto em tudo que eles faziam, melhor dizer. Beleza? Até aqui, show de bola. Vamos lá. Continuando. A gente tem agora também a economia, e a economia feudal é baseada em duas coisas basicamente, né? A agricultura, então você tem aí alguns produtos que são mais destaque: trigo, cevada, feijão, ervilha e o pastoreio, boi, porco e por aí vai. Então o que acontece? É importante a gente entender isso porque é nesse período, né, também período conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas, que algumas pessoas vão dizer erroneamente assim, mas a gente vai estudar isso mais pra frente também, que muitas coisas vão ser desenvolvidas, ou seja, o comércio ele vai começar a se expandir, a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente vai ver as pessoas começando a ter formas diferentes de cultivo, questão trienal, prestando mais atenção ali quanto tempo a terra dava o seu rendimento melhor, como é que conseguiam arar a terra, instrumentos de agricultura também começam a ser desenvolvidos e essa agricultura ela começa a crescer. À medida que a agricultura cresce, tem comida, o povo não tinha lá essas muitas coisas para fazer, tinha menino e a população ia crescendo de alguma forma. Então a gente tem aí pelo menos essas duas formas econômicas dentro do período do feudalismo. Beleza? Meu Deus, até agora tá fácil, tá sussa, o professor maravilhoso, muito obrigado, eu tô tentando. Só que no final desse slide eu vou mostrar para vocês algumas partes. A gente tinha, né, dentro dessa economia, a gente também tinha uma divisão ali dos locais. Então a gente tinha um manso senhorial, que tudo era do senhor, o manso servil, tudo para sobreviver, e terras comunais, que tudo para todos. Professor, o que é isso? O que o professor está falando? É simples, galera. E eu vou mostrar para vocês depois uma foto, vocês vão conseguir entender melhor. Mas, por enquanto, cabe pensar que a gente tinha divisões dos locais. Então, no manso do Senhor, no local onde o Senhor ali mandava, tudo que era produzido dentro daquele local, por exemplo, era do Senhor. Tudo era do Senhor. E as pessoas tinham que trabalhar ali de toda forma e tudo era do Senhor. O manso servil era o local onde os servos trabalhavam, onde as pessoas mais pobres trabalhavam. Então, parte era deles. Nem tudo que eles produziam era deles, porque se lembra, eu falei, tinha muito imposto, tinha muita coisa em cima. E tinha um local que era comum a todos, onde não se produzia basicamente, mas tudo ali era para todo mundo. Na imagem, já eu vou mostrar a vocês, vocês vão conseguir entender bem o melhor. Belezinha? Até aí também, tranquilo. Lembra, pessoal? Estou colocando aqui a quinta marcha, que é só um panorama mesmo para vocês entenderem um pouquinho como era dividido e como eram as coisas. Beleza? E aí você tinha a obrigação dos servos. E aí que vocês vão ver a quantidade de coisas que essa galera tinha que fazer, né? Tinha que produzir, tinha que pagar. E quanto isso era muitas vezes realmente... você para pensar agora e fala, como é que a galera conseguiu viver desse jeito? Mas vamos embora, deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos lá. Então você tinha a corvéia. E o que era a corvéia, professor? A corvéia era tudo para o Senhor. Mas deixa eu explicar mais ou menos aí o que era essa corvéia. Essa corvéia era uma obrigação de trabalhar de graça para o Senhor, né? Ele tinha que trabalhar, e aí tinha que trabalhar pelo menos 2 ou 3 dias por semana.
obrigatoriamente tinha que estar lá trabalhando. Aí você tinha algumas obrigações, né? Cuidar das plantações do Senhor, o servo deveria construir caminhos, devia reparar pontes, cortar, carregar madeira, devia fazer tudo que fosse necessário naquela terra ali, naquele momento. E tudo, né? Tudo que ele fazia nesses 2 ou 3 dias era exclusivamente para o Senhor. Ele não ganhava nada. Então, digamos que segunda, terça e quarta, ele trabalhava feito um doido, um louco, para ter que fazer as coisas apenas para o seu Senhor. Beleza? Então vamos para os outros aí também, que a gente tem outras galerinhas também. Outras obrigações, melhor dizendo. A gente tem a talha, que era parte para o Senhor. E o que seria isso? É uma obrigação, basicamente. Era uma obrigação que tinha que dar ao Senhor cerca de 30 a 40% do que produzia no manso servil. Ou seja, que era aquele lote no manso servil que a gente comentou agora há pouco. O manso servil era basicamente aquela parte onde os servos produziam alguma coisa. Então, 3 dias na semana, eles estavam trabalhando para o Senhor, obrigatoriamente. Tudo era do Senhor. Em alguns outros dias eles tinham a talha, e a talha era 30 a 40% daquilo que eles produziam para o Senhor também. Então era muita coisa que eles tinham que fazer e muita coisa que eles tinham que dar também. Belezinha? Vamos continuar aqui nessas obrigações. Tinha também a banalidade. O que é isso? Quase nada era para eles. Era um pagamento em produtos, no caso, que os servos deviam dar ao Senhor, né, pelo uso de forno, moinho, das prensas. Fora isso, você ainda tinha um dízimo da produção que era dado para a igreja. Então você tira aí 3 dias na semana trabalhando feito um louco para o Senhor. 30 a 40% do que era produzido pelo servo ainda era dado para o Senhor. Aí você tinha as banalidades, se o cara quisesse fazer um pão, se o cara quisesse fazer alguma coisa, ele tinha que pagar também para isso. E além disso tudo, tinha ainda os 10% da igreja. Então, amigo, era coisa com força que eles tinham que pagar. Por isso que o servo, por mais que produzisse, por mais que ele fizesse, ele sempre ia ser servo. O nobre sempre ia ser nobre. E sempre seria assim, é muito fechado, muito parado a sociedade nesse período feudal. Belezinha? É basicamente isso. Você tem aí, depois dessa questão das obrigações dos servos, você tem um crescimento muito grande do comércio, muito fundamentado por meio das trocas, né? Então tinha muita questão de trocas em feudos, em diferentes locais. Eles tinham moedas que eram cunhadas por eles mesmos, feitas por eles mesmos, no caso. E você tem aí o crescimento da burguesia. O que seria essa burguesia? Seriam pequenos comerciantes que eles saem do domínio, eles se afastam um pouquinho do domínio do Senhor, eles saem do manso senhorial, mas eles não se afastam muito para eles não serem atacados por outros inimigos, e eles ficam ali nos burgos, né, os locais conhecidos como os burgos, e vendem seus produtos lá. De lá, eles começam a ser conhecidos pela burguesia, ou seja, os comerciantes faziam parte dessa burguesia. Beleza? Só para fechar para vocês aqui e a gente encerrar. Quais são as principais características do feudalismo frente a esse mapa mental aí enorme? Vamos lá. Primeira coisa, relações baseadas na dependência e na fidelidade, que a gente comentou ali em suceranos e vassalos, beleza? Poder político, o poder político era descentralizado, ou seja, era dividido entre diversos senhores, né, no caso, e não era necessariamente centrado no rei, como eu comentei com vocês agora há pouco. Lembra que era uma questão muito... o senhor dava um feudo e se tornava senhor daquele vassalo, aquele vassalo queria ser senhor, doava para o outro, e essa pirâmide aí louca acontecendo, belezinha? Qual outro ponto também que a gente pode colocar? Existia um predomínio muito grande do cristianismo. Você pode ver que tudo, os 10% que era dado, que era produzido por ali, era dado para a igreja. Então a igreja era muito forte. Carlos Magno também se dispõe a proteger a igreja. O reino carolíngio, o reino com também outros reinos, o reino merovingio também se dedicou a proteger a igreja, né? E a produção econômica era voltada para a subsistência, né? Então a gente não tinha essa produção em larga escala, produzir para existir, basicamente, muitas vezes o que os servos faziam. Beleza?
É basicamente isso. Aqui foram basicamente 20 minutos de aula. Vocês podem tirar dúvidas comigo, pode comentar, falar alguma coisa. Dá um like no vídeo, coloca aí pra galera assistir também, pra gente poder se ajudar, beleza? E aí a gente espera. Teremos outros assuntos, outras coisas que a gente vai falar e vão ser nesses videozinhos assim mais curtos. Não vai ser uma aula toda, na aula a gente pode abarcar mais coisas, resolver questão, tirar dúvida, conversar um pouco e é nóis. Belezinha? Então até a próxima. Valeu, galerinha!